Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 16ª reunião da Sala de Crise do Paranapanema no ano de 2020. Inicialmente, vamos verificar a qualidade das conexões das pessoas que estão acessando essa sala remotamente. Vou pedir ao Antônio Augusto que faça a verificação. Por favor, Antônio. Ok, doutor Joaquim. Boa tarde a todos. Vou fazer a chamada das pessoas que estão participando dessa reunião por videoconferência. Eu vou pedir que, além do nome, informe a instituição que representam. E vou lembrar também que é importante manter o microfone desabilitado enquanto não estiver falando, para não ter ruído na comunicação. Então vamos lá. Diego Pena. Boa tarde, Diego Pena, da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico. Boa tarde, Diego. Vinícius Roman. Boa tarde, Vinícius Roman, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Boa tarde, Vinícius. João Paulo Sotero. Boa tarde, João Paulo Sotero, servidor do Ministério do Meio Ambiente. Boa tarde, João. Álvaro Ianagui. Boa tarde, Departamento de Águas e Energia Elétrica, secretário executivo adjunto do Comitê do Pontal do Paranapanema. Boa tarde, Álvaro. Anderson Nascimento. Boa tarde a todos, Anderson da Copel. Boa tarde, Anderson. Camila Azevedo. Boa tarde a todos, Camila Azevedo do ANES. Boa tarde, Camila. Cristiano Novaes. Cristiano Novaes está em espera. Daiana Cristina. Boa tarde, Daiana pela CTG Brasil, área de operações. Boa tarde, Daiana. Edmilson Silva. Boa tarde a todos, Edmilson, da ANA. Boa tarde, Edmilson. Cristiano Novaes. Boa tarde a todos, Cristiano, Votorantim Energia, setor de pré-operação. Boa tarde, Cristiano. Paulo Diniz. Boa tarde a todos, Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Paulo. Eduardo Quintanilha. Eduardo Quintanilha, microfone desabilitado. Emílio Prandi. Boa tarde a todos, Emílio Prandi do Comitê do Médio Paranapanema e do DAE de Marília. Ok, boa tarde, Emílio. A gente tem a divisão de qualidade das águas e do solo. Fábio Moreno, aqui da divisão de qualidade das águas e do solo da CETESB em São Paulo. Ok, boa tarde, Fábio. Fernando Sestari. Fernando Sestari, microfone desabilitado. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, pessoal. Fernando Sestari, planejamento da operação da CTG Brasil. Ok, Fernando, boa tarde. Gandhi. Gandhi, microfone desabilitado. Hiroaki. Boa tarde a todos, Hiroaki da CIMA São Paulo. Boa tarde, Hiroaki. João Samek. Boa tarde a todos, João Samek, Instituto Água e Terra, Paraná. Boa tarde, João. Júnior Rubira. Boa tarde a todos, Júnior Rubira, do Escritório de Apoio do CBH Paranapanema. Boa tarde, Júnior. Luiz Guilhom. Olá, boa tarde a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Guilhom. Luiz Henrique. Boa tarde a todos. Luiz Henrique, Agência Nacional de Águas e Saneamento. Entrou. Boa tarde, Luiz. Marcelo Celucci. Boa tarde a todos. Boa tarde, Antônio. Marcelo Celucci, meteorologista do CEMADEM. Boa tarde, Celucci. Marco Muta. Marco, a gente não está te ouvindo. O microfone aparentemente não está funcionando, tá? Mariana Sampaio. Mariana, microfone desabilitado.
Mariana, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Boa tarde, Mariana. Márlia. Boa tarde, Márlia, do Ministério de Minas e Energia. Boa tarde, Márlia. Maurílio Catelcaua. Boa tarde, Maurílio, CTG Brasil. Boa tarde, Maurílio. Natália Caldeira. Boa tarde, Natália Caldeira, da CTG Brasil, Relações Institucionais. Boa tarde, Natália. Norberto Viana. Boa tarde a todos, Norberto Viana, CTG Brasil. Boa tarde, Norberto. Priscila. Boa tarde a todos. Priscila Sleutius, da Associação de Irrigantes, ASPIP, e do Comitê do Alto Paranapanema. Ok, boa tarde, Priscila. Rafael Barros. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos. Rafael Barros, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Boa tarde, Rafael. Renata Cristina. Boa tarde, Renata Cristina, da CIMA São Paulo. Boa tarde, Renata. Sandro Roberto. Boa tarde. Do DAE, presidente Prudente, secretário executivo do Comitê do Pontal do Paranapanema. Boa tarde, Sandro. Tiago Borges. Boa tarde a todos. É Tiago, da CTG também, CTG Brasil. Boa tarde, Tiago. Vincent. Vincent, microfone desabilitado. Boa tarde a todos. Vincent Curtilô, do Núcleo de Licenciamento Ambiental do IBAMA São Paulo. Ok, boa tarde, Vincent. Quem eu não chamei, que não se apresentou também, poderia se apresentar agora? Doutor Joaquim, passa a palavra para o senhor. Ok. Bom, então vamos dar início à nossa reunião propriamente dita. Nossa reunião, como sempre, tem duas partes. Uma parte de apresentação com o CEMADEM fazendo a contextualização da situação climática e uma certa sinalização futura, e depois o ONS falando da operação dos reservatórios. E na segunda parte vamos abrir para assuntos de natureza geral e esclarecimentos. Então, vamos dar início à nossa reunião com a apresentação do CEMADEM. Marcelo, vou colocar em pauta. Ok, muito obrigado. Bom, a apresentação é bem curta e podemos ir para a primeira figura, que, como sempre, a situação da chuva, né? Primeiro a gente faz o diagnóstico, depois o prognóstico. Então, essa figura mostra a situação das chuvas dos últimos 15 dias. Na figura da esquerda é o valor da chuva observada. Tons de branco, por exemplo, é menos de 10 milímetros, maior parte da bacia do Paranapanema está nessa faixa. E na figura da direita, nós temos a comparação do que choveu com a média histórica. Então, o que aparece na cor alaranjada, amarelada, é chuva abaixo da média, que é o caso da bacia do Rio Paranapanema. Então, considerando os últimos 15 dias, choveu abaixo da média na bacia. A próxima figura é igual, só que para um período maior, de 30 dias. Aqui, na figura da esquerda, aparece alguma precipitação maior, especialmente no trecho do Paraná, mas mesmo assim, na figura da direita, vemos que esse valor de chuva para um mês, comparado com a média histórica, determina uma anomalia negativa, né? Novamente, chuva abaixo da média no último mês. Então, os últimos 30 dias certamente não foram bons para a parte norte da região sul. Bom, vamos para a próxima figura, que é a situação agora de um período mais longo, desde 1º de outubro, do ano hidrológico, e vemos que, se a gente compara toda a chuva acumulada desde 1º de outubro até ontem, e comparamos com a média histórica, toda a bacia, absolutamente toda a bacia, apresenta chuva abaixo da média histórica. Na próxima, nós temos a sequência da chuva mensal, né? São 2 anos, aqui 24 meses, as barras azuis, aparece uma linha fina na parte imediatamente acima das barras azuis, que seria a média histórica, e o que dá para ver que desde outubro para aqui,
apenas choveu acima da média em dezembro e em junho. Os demais meses foram abaixo da média, alguns muito abaixo da média, como foi, por exemplo, o mês de outubro, o mês de março, o mês de abril. Ao total, nós temos 1.035 milímetros até o dia 29 de julho, e a média histórica para o ano hidrológico é 1.348, ou seja, nós temos apenas 77% da média histórica, considerando o ano hidrológico. A média de julho é relativamente baixa, né? Julho é o mês menos chuvoso na bacia do Paranapanema, 66 milímetros. O mês está praticamente encerrando e nós temos apenas 25, né? Então, um pouco mais de um terço da média do mês de julho. Bom, na próxima figura, vamos já entrando na parte de previsão, a imagem de satélite hoje do INMET, aparece na elipse amarela uma área praticamente desprovida totalmente de nebulosidade, numa área muito seca, muito quente. Vejam que nem na Amazônia está chovendo, o céu na bacia do Paranapanema tem até alguma nebulosidade, mas não é nebulosidade que causa chuva. E nós estamos numa fase agora de poucas frentes frias, né? As chuvas na região sul dependem muito da atuação das frentes frias. Tem uma muito fraca na foz aí do Rio da Prata, não dá nem para considerar praticamente como frente fria. E a seguinte está muito longe, lá no Oceano Pacífico, na elipse vermelha. E, inclusive, essa frente provavelmente passe por baixo, sem atingir a bacia do Paranapanema, nem mesmo a região sul. Então, nós estamos numa fase de pouca atividade de frentes frias e, com isso, vai ter pouca precipitação. Então, por favor, na próxima figura, nós temos já a previsão de chuva para os próximos 7 dias, né? No mapa da esquerda é o valor da chuva previsto, branco significa menos de 10 milímetros, e como aquela figura do início da chuva observada, aqui é só prevista, mas a figura da direita também mostra o que seria essa chuva em termos de anomalias, e de fato as chuvas para os próximos 7 dias estariam abaixo da média da época, bem abaixo, aliás, da média da época. Na próxima figura, nós temos o detalhe da previsão na bacia agora, especificamente do Paranapanema, e vemos que a previsão é de muito pouca precipitação. Assim, entre 7 a 10 dias, apenas 1 milímetro está colocando o modelo. Esse 1 milímetro pode até significar nada absolutamente de chuva, e obviamente esse valor está abaixo da média. Bom, na próxima figura, foi feito um pedido alguma vez sobre comentar da umidade do solo. Na figura de cima, nós temos o estado atual da umidade do solo. Essa é uma estimativa, na verdade, feita por satélite. As áreas que têm mais umidade no solo nesta época é o extremo norte do continente e a região aí da bacia do Rio Uruguai. Veja na elipse azul, que está mais ou menos localizada a bacia do Rio Paranapanema. Já a umidade do solo não é muito alta. Mas, obviamente, com falta de chuva agora para os próximos dias, com aumento da temperatura, que também vai ocorrer, e com umidade do ar relativamente baixa, o solo só pode perder umidade. Basicamente, vai perder umidade em todo o Brasil, e as duas regiões que mais vão perder umidade são justamente aquelas que têm mais umidade no solo, porque é mais provável evaporar, justamente a Amazônia e a região sul do Brasil. Bom, e a última figura da minha apresentação é uma tendência para a segunda semana. Estamos falando aqui do dia 8 de agosto até o dia 14 de agosto, então estamos basicamente revisando a primeira quinzena de agosto em termos de chuva, e novamente não temos previsão de chuvas importantes. Então, 2 semanas com chuvas abaixo da média, Joaquim. Essa é a minha apresentação. Fico à disposição se tiverem perguntas. Muito obrigado. Ok, Marcelo, muito obrigado. Isso mostra a gravidade da situação e a importância dessas reuniões, porque vocês vão ver na sequência, com a apresentação do ONS, que os reservatórios têm se mantido praticamente estáveis, não pelo aporte de água, mas pela redução da liberação de água que nós estamos promovendo. Então,
controle da demanda é que está fazendo com que os reservatórios não fiquem em níveis críticos. Então, eu vou pedir agora a apresentação do ONS, contextualizada por essa apresentação do CEMADEM, que mostrou a gravidade do momento que nós estamos passando. As pessoas que moram no Paraná, principalmente, podem fazer o relato da sequência da situação, inclusive com racionamento em cidades importantes do estado, né? Então, ONS, por favor, a apresentação. Ok, doutor Joaquim, muito obrigado. Vamos dar início à nossa apresentação. Antes de mais nada, a gente trouxe aqui, a gente tentou esticar um mês a mais, então estamos trazendo simulações que vão até o final de outubro. Então, a gente ganhou um mês a mais em termos de simulação, embora a gente sabe que outubro é um mês onde paira uma grande incerteza hidrologicamente na bacia do Rio Paranapanema, porque a gente pode ter um outubro igual ao de 2018, com bastante água, ou um outubro igual ao de 2019, praticamente sem água. Próxima transparência. Bom, a topologia, como sempre a gente apresenta, a bacia do Rio Paranapanema, onde temos 12.598 hectômetros cúbicos de capacidade armazenada de volume útil dos 4 principais reservatórios de armazenamento da cabeceira e 15.884 hectômetros cúbicos de volume morto, perfazendo um total de 28.482 hectômetros cúbicos. Próximo slide, por favor. Bom, essa situação até o final, o fechamento do dia de ontem, né, o início do dia de hoje, Jurumirim se encontra com 37% do volume útil, Chavante com 37% também, Mauá também com 37%, e Capivara um pouquinho mais cheio, com 39%. Então, a gente observa que essa nossa política de equalização da bacia, ela vem se verificando ao longo do ano, e esse quadro apresenta exatamente uma equalização na bacia. O armazenamento atual da bacia como um todo seria 37%, e dá um volume total de 4.784 hectômetros cúbicos, que somados ao volume morto, daria 20.668 hectômetros cúbicos armazenados na bacia. Próximo slide, por favor. Bom, aqui seria aquele gráfico de comparação, né, das energias naturais afluentes nas principais bacias do Sudeste. A gente observa aí que, pelo menos de abril para cá, todas as bacias estão com um percentual de energia natural afluente abaixo da média de longo termo. As principais bacias, Grande, Paranaíba, Tietê e tal. E o Paranapanema estava muito, muito ruim, muito, muito deficiente, e a gente, na última reunião, mostrou um gráfico, esse mesmo gráfico, onde nos primeiros dias de julho, aí é uma distorção, porque julho só tinha acontecido 2 ou 3 dias, aí estava em 131% da média de longo termo, realmente porque a chuva que foi melhor em junho, ela se esticou até o iniciozinho de julho, até a primeira semana praticamente de julho, ainda estava bastante razoável essas energias naturais afluentes da bacia do Rio Paranapanema. A partir da segunda semana para cá, foi um desastre, porque foi só ladeira abaixo, não teve mais ocorrência de chuva, como a gente viu aí que o CEMADEM mostrou, né? O Celute mostrou que o mapa estava totalmente branco, chuvas abaixo de 10 milímetros nessas últimas semanas todas, e com isso a situação se agravou, e aí a média, então, de longo termo agora para o mês de julho é de 62%, ou seja, ela é a pior de todas as bacias do Sudeste, tá? Embora as outras bacias não se encontrem numa situação favorável, não. Próximo slide, por favor. Bom, aí a gente apresenta agora a evolução das energias naturais afluentes. A gente observa lá aquele pico de 147% da média de longo termo em junho do ano passado. Em dezembro teve uma pequena recuperação e agora, a partir de junho, aqui se iniciou uma recuperação, mas a gente já viu que julho já está fechando em 62% da média de longo termo
que é um valor muito baixo, muito distante da média. E agora se inicia agosto, já com essa primeira perspectiva sinalizada pelo CEMADEM de, nas 2 próximas semanas, a gente está com chuvas abaixo de 10 milímetros, ou seja, praticamente sem chuva nenhuma. Próximo slide, por favor. Em termos de energia armazenada, ou seja, de armazenamento, desde maio a gente vem conseguindo recuperar de alguma forma o armazenamento, principalmente pelas chuvas ocorridas em junho e até a primeira semana de julho, né, que levaram o armazenamento total da bacia em torno de 37%, esse valor de 37%. É provável que agora comece a desestocar um pouco, considerando essas perspectivas de não chuva e também a gente não sabe como é que vai acontecer daqui para frente, porque ainda tem setembro até que chegue outubro, que pode ser uma surpresa, eventualmente. Próximo slide, por favor. Bom, agora a operação das usinas, mostrando aí que Jurumirim iniciou o ano com 30% de armazenamento, chegou a um pico ali de 49%, em torno de março, mais ou menos, e está fechando o dia de ontem com 37,17% de armazenamento. Está indo ladeira abaixo, porque observem aí que a partir da segunda semana de julho para cá, todas as afluências, que essa curva vermelha, né, estão abaixo das defluências, uma vez que ele está defluindo 122 metros cúbicos por segundo. E as afluências estão ali beirando um pouco mais de 37, 40 metros cúbicos por segundo. Então, está muito baixo. Com isso, tem o desestoque do armazenamento na UHE Jurumirim. Próximo slide, por favor. Na UHE Chavantes, a gente vê também que ela começou o ano com 16,5% de armazenamento e, a partir dessa política implantada, conseguiu recuperar o armazenamento, situando-se aí no fechamento do dia de ontem em 36,62%, que está arredondando, fica 37%, né? 37%, e aí observa-se que, ao contrário do grande déficit que a gente viu para Jurumirim, para Chavantes, as afluências, só aqueles 122, mais a incremental, garante que as afluências estão mais ou menos do mesmo porte das defluências. Está praticamente operando a fio d'água há vários dias, né? Ao longo do mês de julho todo. Então, está operando praticamente a fio d'água, defluindo exatamente o que está chegando até o reservatório. Agora, isso porque Jurumirim está garantindo com esses 122 metros cúbicos por segundo. E a incremental ainda não caiu. É provável que essa incremental possa cair um pouco e aí a afluência ficará um pouquinho abaixo da defluência e aí vamos começar a ter um pequeno desestoque aí em Chavantes. Próximo slide, por favor. Aí o HE Capivara, que começou o ano com 38,87% de armazenamento, chegou a um pico ali logo em seguida de 47,34%, aí caiu bastante, né? Chegou praticamente a 25% lá por volta de final de maio, né? E depois de lá para cá conseguiu iniciar uma recuperação, beneficiado também pelas chuvas do mês de junho e iniciozinho de julho, e fechou o dia de ontem com 38,78%. É um armazenamento que, de todos os 4, é o melhorzinho na bacia. Observem aí que as afluências a Capivara ainda estão um pouco acima das defluências e, com isso, o reservatório continua ganhando um pouco de armazenamento. Ou seja, eu estou com uma afluência ontem, né, de 391 e uma defluência de 342. Mas, daqui a pouco, também é provável que essas afluências se encontrem com a defluência e ele para de armazenar e começa aí a desestocar um pouco de armazenamento. Próximo slide, por favor. Bom, agora a simulação que vai do dia 31 de julho, né, até o 31 de outubro. Primeiro, as restrições operativas hidráulicas. A gente tem aquelas de Jurumirim com a defluência de 120 metros cúbicos por segundo, máximo e mínimo, que vai até o dia 9 de novembro. Chavantes também até o 9 de novembro, com uma defluência máxima de 160, mínima de 150. Ultimamente vem fazendo em torno de 154 metros cúbicos por segundo.
E Capivara tem um FSAR-H permanente de 276 de mínimo e o máximo de 500, que estava declarado só até o final de setembro, foi esticado agora até dia 6/11, para ficar exatamente dia 6, é o final de uma semana operativa, da primeira semana operativa do mês de novembro. Então, até lá, ficará com essa política, uma vez que a gente não está vislumbrando nenhuma mudança de política. Essa vazão de máximo 500 e mínimo de 276 acaba resultando numa vazão de efluente em torno de 350, uma vez que são algumas horas, em algumas horas são defluídos 276 metros cúbicos por segundo, e nos horários de ponta, onde tem maior demanda na carga, deflui 500 metros cúbicos por segundo. Próximo slide, por favor. Bom, aí nossas premissas de simulação. Como eu disse, a simulação vai do dia 31 de julho, que é hoje, até 31 de outubro. Os cenários são 3 cenários, né? Sempre 3 cenários. A otimista, dessa vez, foram só os 2 anos mais favoráveis, porque o que acontece? A gente simula o modelo SMAP, né? Executa o modelo SMAP com a chuva histórica entre os anos 2006 a 2019 e observa os resultados médios para o período que a gente está analisando, ou seja, de julho até final de outubro. Aí, quando a gente foi analisar, a gente viu que tem 2 anos, que é o 2009 e o 2015, que estavam bem acima dos outros. Então, a gente pegou esses 2 anos como um cenário mais favorável. O cenário médio seria a média dos 14 anos, né, dos 14 cenários que nós obtivemos com o modelo SMAP, e o cenário pessimista foi ainda o ano 2007, que conseguiu ser ainda pior que o 2019. As diretrizes de efluências usadas nas simulações para manter a equalização da bacia foram as seguintes. Em Jurumirim, em agosto, 120 metros cúbicos por segundo, em todos os cenários, né, para os 3 cenários. Em setembro, no cenário pessimista, a gente precisou cair para 100 metros cúbicos por segundo. No cenário médio, manteve o mesmo 120 que vinha em agosto. E no cenário otimista, pode defluir 200. E em outubro, que é o último mês, a gente teria que cair, caso chegue esse cenário pessimista, né, teria que cair para 60 metros cúbicos por segundo de defluência. No cenário médio, mantém os mesmos 120, ou seja, no cenário médio você não mexe em Jurumirim, né? E no cenário otimista, caso venha acontecer muita água e chova bastante, principalmente em outubro, aí poderia se elevar para 280 metros cúbicos por segundo. Chavante, em agosto, as defluências são de 155 metros cúbicos por segundo para todos os cenários. Em setembro, 155 metros cúbicos por segundo também para o pessimista e para o médio, sendo que para o cenário otimista já pode cair para 105 metros cúbicos por segundo, que já foi praticado no início do ano, porque aí a gente já teria mais água nas incrementais e a gente conseguiria equalizar melhor a bacia. E em outubro, também 155 metros cúbicos por segundo no pessimista e no médio, e da mesma forma, no otimista passaria para 105 metros cúbicos por segundo. Em Capivara, a gente manteve os cenários com a defluência de 350, né, para todos os cenários, com aquela modulação que a gente falou, de 276 na carga leve e média e 500 metros cúbicos por segundo na carga pesada. A observação que a gente colocou aqui no final é que, para o HE Mauá, considerando esses cenários que foram gerados de afluência, a partir de setembro, a gente não conseguiria mais atender em algum momento, né, que pode ser no início ou depois, dependendo de que armazenamento a gente vai querer chegar na UHE Mauá, mas, em princípio, a gente, em algum momento do mês de setembro, não consegue atender aos 79 metros cúbicos por segundo, que é a defluência mínima. Isso já aconteceu nesse ano, já teve que flexibilizar lá, teve que ficar até sem gerar, jogando só aquele mínimo lá ambiental, aquele mínimo, enfim, caiu bastante a defluência de Mauá. Então, em algum momento em setembro, essa defluência de Mauá deverá cair abaixo dos 79, o que é preocupante. Isso caso fosse o cenário pessimista, caso as afluências se configurem aproximadamente iguais ao cenário pessimista. Próximo slide, por favor. Bom, aí são os resultados, então,
No cenário otimista, a gente está saindo da bacia equalizada em torno de 37%, 38%, e vai chegar lá no final com Jurumirim com 76,20%, Capivara 75,40% Chavante 75,40% e Capivara 81,63%. Capivara acabou ficando um pouco mais alto, mas porque a gente não mexeu na política de defluência. Isso, em algum momento, a gente pode segurar um pouco mais de água, talvez a montante, e um pouco antes, talvez começar a praticar esses 60 um pouco antes, né, em Jurumirim, e aí economizar água mais na cabeceira e tirar um pouco de Capivara e trazer para montante. Isso aí é simples de resolver. Aqui na sala de crise a gente pode tomar Guilhom, você ficou mudo. Travou aqui, desculpem. Ok. Próximo slide, por favor. Obrigado, Antônio. Aí, no cenário médio, que seria a média dos 14 anos, né, de SMAP, a gente pularia aí dos 38%, 37%, 38% para 45,9%, quase 46% em Jurumirim, 46,67% em Chavantes, 46,20% em Capivara. Completamente equalizado em torno dos 45%, 46%. Próximo slide, por favor. E, por último, o cenário pessimista, que mesmo com o cenário pessimista, e observem, agora a gente está avançando um mês a mais, tá? Então, a gente está indo até o final de outubro, com essas perspectivas aí de cenário pessimista. Então, observem que com o cenário pessimista tem uma queda realmente. Então, Jurumirim cai de 37 para 27,35, né? Chavante cai de 36,64 para 30, também não é uma queda muito forte, né? Muito acentuada. E Capivara cai de 38,75 para 28,23. Observem que mesmo para o cenário pessimista, no final de outubro, ainda estamos bastante acima dos 20%, ao final do período considerado período seco. Agora, realmente, outubro é um mês de surpresa, né? Dependendo do que acontecer em outubro, pode ser que essas vazões acabem ficando um pouco mais elevadas. Próximo. Então, aqui é o resumo, né, dos resultados. Então, o cenário otimista, Jurumirim fica com 76, Chavante 75, Capivara 82. No médio, Jurumirim 46, Chavante 47, Capivara 46. E no pessimista, Jurumirim 27, Chavante 30 e Capivara 28. Basicamente é isso. Próximo slide. É o slide de fechamento, né? Lembrando a todos que a gestão de recursos hídricos na bacia do Rio Paranapanema deve considerar a interdependência dos reservatórios, aquilo que a gente viu ali. Capivara, no cenário otimista, fica com mais armazenamento do que as usinas de cabeceira. Isso a gente pode modificar a política e fazer uma reequalização dos reservatórios. Considerando o cenário de afluência obtido no modelo de previsão SMAP e a grande variabilidade entre os cenários até o final de outubro, há a perspectiva de recuperação dos armazenamentos para o cenário otimista e médio. Com isso, para o estudo apresentado, as políticas adotadas foram no sentido de uma equalização na bacia hidrográfica, privilegiando o armazenamento na UHE Jurumirim e Chavantes e preservando sempre Capivara superior, todos os reservatórios, na verdade, né, superiores a 20% sempre que possível. Considerando a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, que agora, realmente, agosto, setembro, é quando começa a ter uma demanda energética maior, né? Começa a ter menos água em quase todas as bacias e a demanda por energia, como costuma ser, maior. Claro que a gente está vivendo um ano atípico, que é o ano de pandemia, né? De Covid, então a gente não sabe quando é que a carga vai reagir plenamente e voltar aos patamares do ano passado. O ONS monitorará, então, as condições operativas dos reservatórios dessa bacia e promoverá as modificações na política operativa conforme surjam variáveis diferentes das consideradas aqui nesta análise. Bom, eu agradeço a atenção a todos e me coloco aqui à disposição para dúvidas ou comentários. Muito obrigado. Ok, obrigado.
Então, bom, vocês viram que a situação, se não tivesse a intervenção no sentido de equalizar a entrada e a saída de água, né, no sentido de reduzir as demandas, nós estaríamos numa situação muito crítica. Bom, eu vou dar a oportunidade à manifestação inicial dos estados. Então, acima de São Paulo, Hiroaki, se você quiser comentar nesse momento. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde a todos. Joaquim, sem grandes comentários, acho que o ONS, o CEMADEM mostrou muito bem o quadro para os próximos meses. Eu particularmente acho que estamos num cenário mais próximo do pessimista, então vamos ter que nos preparar aí para Jurumirim começar a descarregar a vazão mínima que é autorizada, que é de 60 metros cúbicos por segundo, que, se não me engano, era essa a hipótese que estava constando aí no cenário do ANS, né? E do resto, não temos nada que fazer, porque as usinas já estão operando dentro das regras já estabelecidas anteriormente, e não tem muito o que fazer, a não ser ficar observando o nível do reservatório baixar. A menos que venham chuvas aí nos próximos meses, o que eu acho muito difícil, né? Mas, final de outubro, estaremos aí no cenário pessimista, estaremos aí com níveis da ordem de 28%, então acho que agora é observar. É isso aí, Joaquim. Obrigado, Hiroaki. É isso mesmo, quer dizer, nós estamos numa situação que agora não tem muito o que fazer, porque atingimos os mínimos, né, na liberação da saída do sistema, que é a questão lá de entrada e saída, deixando nos mínimos, né? Bom, eu deixo Paraná, Sarmec, se você quiser comentar, ou outro colega qualquer. Boa tarde, Joaquim, boa tarde a todos. A gente verificando realmente a maneira como houve essa estabilização aí na questão dos reservatórios, a gente pode verificar uma questão que ela sobressai um pouco em relação a Mauá. Por mais que a gente já sabe que Mauá, o volume total do reservatório, ele não é tão grande, mas você veja bem, na última semana, nós tínhamos em torno de 38, uma semana atrás, nós tínhamos em torno de 38, mais ou menos, em todos os reservatórios, sendo que Mauá estava com 45. Passado essa semana, os reservatórios se mantiveram, de fato, ou de 38 foi para 37, de 36 para 37, se mantiveram, e Mauá, de 45, chegou a 37. Então, ele perdeu 8%, em função das características do reservatório de Mauá. E como nós estamos verificando que as previsões não vão ser muito favoráveis, estão muito mais para o lado do pessimista, então, a continuar nesse sistema de geração de energia, se a gente, naquela simulação da ONS, de agosto até outubro, iríamos depressionar em torno de 8% a 10% os reservatórios de Jurumirim, Chavantes e Capivara, com certeza nós teríamos uma situação muito crítica em Mauá, porque ela está perdendo muito rapidamente seu volume. E iríamos atingir de novo aquela situação lá que foi encontrada há alguns meses atrás, em torno de 3%, 4%, não me lembro bem agora que nível crítico que chegou lá, que tinha que fazer com que toda a água atenderia somente muito mal a questão sanitária. Então, acho que esse é um ponto que chamou a atenção, Joaquim, para verificar se, uma vez que a gente tem todo um conjunto dessa equalização nas principais reservatórios, que são maiores, mas o Mauá, ele mantendo isso que apresentou na última semana, ele vai depressionar bastante rapidamente. Isso que eu observei aí. Então, nós teremos que ter assim, uma atenção bastante grande nessas nossas reuniões aí para verificar como é que isso está se confirmando mal, uma vez que agosto e setembro as previsões são realmente bem pessimistas. Obrigado, Sarmec. E foi um pouco o que o ONS disse, né, que a previsão deles é que em setembro ele já comece a necessitar daquela vazão ambiental mínima, né? Então, o que eu pediria já também, então, como consequência de tudo que está sendo falado, é que o ONS visse com o agente responsável por Mauá deixar o reservatório na mínima
necessária mesmo, quer dizer, quase que deixando numa vazão que conseguisse postergar essa fase de baixa de vazão. Então, o aconselhamento ou a recomendação que nós daríamos nessa reunião é deixar Mauá na menor vazão disponível possível, né? Quer dizer, esse é o ponto, eu acho que é mais importante que você tem colocado. O Anderson, ele gostaria de comentar, então eu vou passar a palavra para o Anderson. Anderson. Oi, doutor Joaquim. Deixa eu ligar a câmera aqui. Boa tarde a todos, né? Eu sou da Copel. Falar um pouquinho sobre a vazão mínima de Mauá, né? O Guilhom tinha indicado ali 79, né, metros cúbicos por segundo, quando, na verdade, a vazão mínima de Mauá é 19, né? 18,8 metros cúbicos por segundo. Ela tem essa outra restrição aí, que equivale a 18,8 mais 60 metros cúbicos por segundo, que a gente acaba, né, descarregando pela casa de força, justamente por conta de alguns problemas ambientais ali, que se rebaixar muito, né, a vazão ali, a jusante, a gente pode provocar aprisionamento de peixes, né? Mas é claro que para a gente reduzir dessa vazão que a gente está praticando agora, né, de 79 para 19, a gente pode fazer ali, sob o acompanhamento ali de uma equipe em campo, né, de meio ambiente, né, de resgate, se for o caso, e se acontecer alguma coisa, né, para verificar se tem alguma implicação, e não haveria nenhum problema, né, por conta aí de licença, né, de outorga, em Mauá soltar a vazão mínima de 18,8 metros cúbicos por segundo. O que eu acho que você poderia fazer é o que nós estamos fazendo em outros reservatórios, ela funcionar intermitente, porque o aprisionamento de peixe é ruim se fica permanente, mas se você, em algumas horas do dia, você libera alguma água a mais, em outras você reduz ao mínimo, quer dizer, deixar um pouco oscilando essa operação. Em muitos reservatórios do setor elétrico, foi feito isso na região sul, no sentido de que não é ficar 79 fixo. Você, em algumas horas do dia, talvez você conseguir tirar os 60 metros cúbicos por segundo, tá certo? Mas por quê? O aprisionamento do peixe acontece, mas naquele momento que você recupera depois a vazão, ele volta e talvez dê tempo de não precisar fazer resgates, né? Então, pensa nisso, mas eu acho que a conclusão que nós estamos discutindo aqui é que se nós tivéssemos que ter uma recomendação, a principal é cuidar de Mauá. Pronto. Então, o Paraná está aí, é um rio de domínio do Estado, o Sarmec está preocupado, se vocês pudessem atuar conjunto, era importante, porque os outros 3 reservatórios, a ANA junto com o ONS, estão vendo com um olhar diferenciado, né? Mas esse aí, se vocês pudessem atuar junto, era importante, tá? É um rio de domínio do Estado, tem toda uma condição de vocês atuarem com mais facilidade, ok? Fica acertado assim, Sarmec? Vocês mantêm, e a vazão, eu estou entendendo, Guilhom vai reforçar isso, que a vazão que vocês conseguirem, o ONS endossará. É isso, Guilhom? Exatamente. Sim, perfeitamente. Inclusive, agora, se a gente observar, está defluindo mais que os 79, está defluindo 150, tudo. A gente deveria recolher já para começar com 79 e depois ir, conforme o doutor Joaquim falou, em alguns momentos do dia, recolhendo para valores mais baixos, para praticar os 16 durante algumas horas e tal. Eu acho que essa é uma ótima política. Guilhom, acho que é por aí mesmo, eu estou de acordo, né? Eu acho que a gente deveria reduzir, né? Minimizar a potência, né? A potência mínima de 60 MB em Mauá, né? E observar, daí eu acho que com isso a gente não vai reduzir mais o nível, né? E talvez tenha até um pequeno ganho ali, né? A gente vai ter a situação controlada e, se for necessário, a gente pode partir para isso aí de reduzir ainda mais para a vazão mínima, né? De 18,8. Ok, então ficamos acertados assim, eu acho que é uma boa política e o Sarmec é que vai ficar por nós acompanhando a situação, porque realmente é uma situação que tem muito a ver com a gestão do próprio Estado, né? E eu e o Guilhom aqui, a gente só reforça que o que vocês acertarem, nós endossamos. É isso, né, Guilhom? Perfeito. Ok.
Muito obrigado. Bom, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? O comitê. Eu não sei se Sandro quer conversar ou alguém do comitê se quer, nesse momento, falar algo. Joaquim, a única coisa que eu tenho que falar aqui é torcer para que chova, porque a situação está bem feia mesmo, está bem crítica. É só isso. Tá certo. Mas você está vendo que nós estamos fazendo um acompanhamento antecipado, né? Quer dizer, ninguém vai ficar surpreso com o que vai acontecer nos próximos meses, porque todo mundo está acontecendo, só, claro, torcendo que não aconteça. É a vez que nós mais acreditamos em errar, né? Quer dizer, se errássemos era bom, mas, infelizmente, a ciência tem avançado muito e, nesses próximos 15 dias, não se espere nada diferente do que foi apresentado, né? Alguém mais gostaria de comentar? O esforço está sendo grande, aí eu estou vendo que está muito bem administrado. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Se não, nós temos uma data para a reunião, tá certo? A data que nós estamos falando é sempre a última semana do mês, na sexta-feira. Então, seria dia 28. Se vocês pudessem anotar essa data, dia 28 de agosto, tá certo? 3 horas, é a nossa data da próxima reunião. Podiam todos anotar. Acontecendo alguma coisa extraordinária ou que mereça ser convocada, é só me contactar que eu providenciaria a realização de alguma reunião extra, ok? Mas, se não, nós nos vemos no dia 28. 15 horas. 15 horas, tá certo? Eu acho que está sendo um horário bom para todos nós, na sexta-feira. Eu acho que está sendo... A gente cria um padrão, tá certo? A última sexta-feira de cada mês. Isso facilita as pessoas se agendarem no longo prazo, né? Bom, eu só queria agradecer, então, a todos. Eu sei que um momento difícil, todos nós ainda estamos numa situação de controle das saídas, das viagens, mas o acompanhamento está sendo feito com toda clareza e com transparência, tá certo? Então, muito obrigado e que todos se cuidem. Muito bem. Muito bem, obrigado. Até logo.